boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sessão do nosso programa Vivências Literárias. Toda quinta-feira a gente tem um bate-papo sobre vivência literária. Não é diretamente sobre literatura, tá? Nós vamos falar das obras que foram biograficamente mais importantes para o nosso convidado, tá? Sobre isso nós fazemos uma consideração da personalidade literária, tá? Então estamos aqui falando de vida humana, estamos falando de alma humana, tá? Vidas que buscam coesão necessariamente caem na literatura, vão usar a literatura para a finalidade que ela tem, que é ser uma vitamina para viver mais, tá? Para aumentar o nível de vitalidade. Sheila Navegantes acaba de entrar, a Sheila Navegantes vai ser a nossa convidada de hoje. Sheila Navegantes, caríssima, tudo bom? Olá, boa noite, Vicente, tudo jóia? Sheila Navegantes, que alegria, estou vendo aí pelo teu entorno que de livro tua casa não é pobre, olha lá, tem ali, tem mais um monte de coisa, tal, etc. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, tá? A Sheila, eu já adiantei aqui, ela é de Salvador, é terapsicóloga, tá? Formação em psicologia, ela é terapeuta, ela faz atendimento clínico, está na formação de psicanálise, etc. E Sheila, se apresenta um pouquinho mais aí para nós, e todo mundo já viu aí atrás que é uma leitora habitué, tá? Se apresenta um pouquinho mais, minha cara, e aí a gente começa propriamente. Tá? Bom, é isso, sou psicóloga, sou estudante de psicanálise também, né? Tenho graduação em letras, literatura, língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa. E é isso, né? Gosto muito de ler. Eu espero. Não sabia que você era letróloga, minha cara. Sou. A minha primeira graduação foi em letras. Que bacana, que bacana. Aí em Salvador então, mesmo? Foi no Rio. Eu morei 5 anos no Rio, sim. Tá. Aí fiz lá. Então, nós vamos saber, já sabemos de antemão, antes de começar, a gente já sabe que você tem um baú de leituras aí deveras rico. Um pouquinho. Infelizmente, a gente não vai poder ver o baú inteiro, mas vamos ter que ir para as joias da coroa. Caríssima, bem-vinda novamente e vamos abrir o baú, vamos ver essas joias. Obras importantes, biograficamente, para a tua vida, aquelas obras, descobri tal coisa, mudei de rumo, obra que eu li várias vezes, que me marcou, está lá no coraçãozinho, guardado, etc. O que você conta para nós? Primeiro, eu queria só falar uma coisa, né, Vicente, Claro. que me marcou. Quando eu tinha 11 anos, na escola, a gente tinha que ler um livro chamado Perigos no Mar, que eram crianças que se perdiam no mar e enfrentavam vários perigos e tal, por isso Perigos no Mar. E aí a escola chamou o autor do livro para conversar sobre o livro, sobre a questão da leitura. E eu lembro assim que a gente estava no auditório da, da escola e era um auditório grande e os meus colegas fazendo o maior barulho e eu, meu Deus do céu, é quase tem um Deus quase aqui e as pessoas e os colegas ficam conversando tanto e eu queria escutar, eu queria beber o que ele tinha para falar, porque um autor, né? Naquela época lá eu lá criança era uma coisa inusitada, assim, pelo menos para mim. Isso me marcou muito. Esse livro eu tenho até hoje com o autógrafo dele que eu pedi. Eu guardo assim com muito carinho e me marcou crianças mais ou menos da minha idade da história que passaram perigos que eu possivelmente jamais passaria, né? E não passei. Perigos Mas o Perigos no Mar desse autor é tipo de uma ficção, uma narrativa ou é sei lá, um manual de advertência de cuidado? Não, é uma história, uma narrativa ficcional de crianças que se perdem dos pais e num pequeno bote, eu não me lembro bem, porque nunca mais eu reli,
porque o evento do autor que me chamou muito mais a atenção. Eu queria só introduzir esse bate-papo, digamos, de hoje, falando disso porque eu lembrei, né? Tá, tem uma coisa digna de nota aí, muito séria. Não é ler um livro, isso é um sentido da superfície. A gente encontra uma alma quando lê. Se nesse momento te chamou a atenção, na verdura dos 11 anos, de que um livro tem um autor, um livro tem uma alma por trás. E normalmente a gente perde a gente tem a ideia do livro como um objeto. O livro é um efeito, uma afecção de uma alma. E conhecer um autor é muito gostoso. Tanto que, na medida que a gente elabora a maturidade, a gente está lendo a alma do autor. Tá? Isso é muito gostoso encontrar autor. A ponto que te marcou desde os 11 anos. Sem dúvida. E aí, já avançando aqui para... Já na graduação de psicologia, a gente tinha que fazer um memorial acadêmico, falando da nossa trajetória, tudo que a gente tinha feito, estágios e tudo, leituras, o que tinha marcado. E aí eu tava, nossa, meu Deus, como que eu faço isso? Daí como eu gosto de feira de livro, principalmente livros usados, estou eu numa feira e me deparei com um livro muito velho, dos anos 60, assim, do Exupéry, que não é O Pequeno Príncipe, é Terra dos Homens, que era a história de um piloto de guerra, no caso é uma história autobiográfica, um piloto de guerra que entregava cartas e disse, nossa, esse piloto é como um psicólogo, que trabalha com narrativas, que se aproxima e ao mesmo tempo se distancia do outro. Então, eu escrevi o meu memorial acadêmico fazendo um paralelo com a história desse piloto, né? Que ele olhava as pessoas de uma maneira distante, mas ao mesmo tempo ele via muita coisa que só a distância poderia captar. E aí eu lembro que eu coloquei assim, o sumário, a gente era uma produção acadêmica mesmo, né? Então tinha um sumário, eu fiz um sumário, eu chamei o sumário de plano de voo. Então eu fui adaptando o piloto, eu lembro que eu chamei de piloto psicólogo e fiquei fazendo esse paralelo. Foi muito bom de fazer. Esse livro também me marcou, porque demonstra o amor à profissão do psicólogo, ou do psicólogo não, do piloto, no caso, e eu como psicóloga à época, foi muito, muito bom de fazer, assim, eu adaptei tudo ao avião, eu coloquei literatura que eu tinha na bagagem do meu avião, a literatura era o meu combustível, fiz assim construí todo um paralelo que acabou ficando bem, bem bonitinho, assim. E foi assim, super prazeroso mesmo. Olha só, numa feira de livros, se achou essa oportunidade. Tá? Você tinha um problema real para resolver, que era fazer lá um memorial acadêmico. E, de repente, você foi passear numa feira de livros e achou. Claro que isso aí já tem um conteúdo psíquico seríssimo. Tá? E, assim, não é por acaso que você achou o livro. Tá? E tinha já algo em elaboração. A necessidade faz o acaso. Tá? Talvez você passasse na feira, tivesse até esse livro na tua mão, e ele não tivesse a significação que teve. Você não tinha um problema que você estava matutando. Você é uma pessoa muito conscienciosa, é muito fácil de ver. E até esse problema aí de, tinha que fazer um memória acadêmico, como é que eu faço? Isso estava sendo levado bem a sério. E aí o que acontece? Aí a solução apareceu. E você fez um trabalho que é uma metáfora. Você usou a metáfora. Eu queria destacar aqui, ele é como um psicólogo. Artista é psicólogo. Entende? Artista é. A psicologia vem da arte, essa coisa. Mas vamos lá, querida. Que coisa boa. Eu nunca li A Terra dos Homens, tá? Já ouvi sobre ela.
mas e sei da história da biografia do Exupéry, que ele era aviador, etc. E tal. E, enfim. Mas vamos lá, caríssima. O que mais vamos tirar desse baú? Bom, Vicente, eu fiz assim uma divisão longa pela quantidade, mas assim, não precisamos falar de tudo, mas Showtime é teu, minha cara. A tua alma que está aqui, entenda, de acordo nesse sentido, sigamos o teu padrão de alma. tá bom. Então, assim, eu dividi, eu fiz, coloquei meio que um títulozinho para o hall aqui que eu tenho, né? Assim, leituras que tiveram um efeito sobre mim, um efeito fenomenológico, um efeito psicossomático, uma coisa assim de meio que de turbação mental durante e depois da leitura. Então, eu vou trazer em primeiro Que é bom. lugar. Aquilo que nos turba e nos provoca metanoias, é que é bom. O resto é quase irrelevante. Sim. Então, assim, eu trago, em primeiro lugar, não, como eu disse, não por uma questão de valor e importância, o ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Super falado, conhecido, lido, tem um filme muito fiel. E que eu lembro, assim, que quando eu li, eu estava fazendo graduação em letras, então faz muito tempo, muito mesmo. Eu coçava o olho, durante a leitura é como se eu não enxergasse, em alguns momentos, eu ficava perturbada, assim, enxugando não, mas, sabe, passava a mão nos olhos, porque é uma linguagem tão vivífica, uma linguagem tão forte, que não sei, né? Eu ficava. Há uma sugestionabilidade mesmo, das imagens. Porque ali, claro, é uma cegueira metafórica, mas acaba alcançando, de alguma maneira, o nosso corpo, né? Se você se dispõe a se envolver com aquilo ali. E eu lembro que eu não tinha feito a conexão. Que eu não me dei conta daquela dificuldade para enxergar. E depois da leitura que eu fui me atentar, nossa, porque é a linguagem dele, são as imagens, não no sentido só estrutural, né? Mas no sentido conteudístico também. Que cegueira é essa que a gente que a gente para de ver o que está na frente, não estando verdadeiramente cegos, né? Então, Olha só, você é uma pessoa que facilita o meu trabalho. Você já entregou o jogo. Ponto. Eu já tenho material suficiente para a proposta desse programa. Não só pelas obras que você já falou, mas pelos seus comentários sobre ela. O jogo está dado. E, enfim, agora é o seguinte, continua. Porque agora que eu já afirmo, inclusive, que eu sei o jogo, o que acontece? Agora vamos por as provas. Vamos seguir, vamos ver se a minha intuição é apressada ou eu já entendi. Vamos seguir, tá muito bom. Tudo tá. Você está falando igual quem vê de longe, que era o Exupéry, quem vê de longe já entendeu milimetricamente a coesão que está desenvolvida aqui nas tuas leituras. Tem uma linha de coesão robusta. Mas vamos seguir. Tá? Estou falando que você facilitou para mim a vida. Entenda. Um detalhe, tá, gente? Eu nunca sei muito raramente eu sei previamente que as obras que o convidado vai falar, tá? E eu não sabia as obras que a Sheila ia falar, estou com conhecimento agora, tá? Mas vamos seguir, minha cara. vamos lá. Então, assim, seguindo essa linha de efeito psicossomático, eu lembro do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse foi o único livro que eu não consegui terminar, porque eu fui acometida por uma angústia muito grande, muito forte. É aquele livro que, sabe, flecha você, assim. E nem sempre
não sei, acho difícil você passar por uma leitura dessa imune de novo, a essa linguagem tão intensa, uma linguagem tão é de uma simplicidade sofisticada, sabe? Que captura você, que de alguma forma atinge. E eu não consegui. Até eu cheguei assim na metade e recuei. Tentei avançar, mas não consegui. Isso já tem uns 2 ou 3 anos. Você conhece Portugal pessoalmente? Não conheço, não. Vamos lá, beleza. Segue a coerência. O livro de Desassossego não acabou de ler. Você desistiu ou está só num estacionamento longo? Não, eu desisti à época da leitura, mas não, eu quero ler, porque aquilo ali... Eu acho que você está lendo essa obra até hoje. O quê? Eu acho que você está lendo essa obra até hoje. Ah, sim. Desde quando me senti tão envolvida, né? Claro, para usar a tua expressão aí, turbação mental pós-leitura. Tá? Essa turbação, gente, a leitura do texto normalmente é a posteriori do contato com o texto. O contato com o texto é a leitura aí num sentido do corpo, aquela coisa material, etc. Mas leitura é algo mais profundo, a semântica, essa síntese está continuada. Tá? E não é que fechou, você não fechou o livro e acabou. Pode ter fechado o livro físico, mas tem coisa aí, tá? Vamos seguir, caríssima. Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. A personalidade das mais complexas e assustadoras. O poeta é um fingidor que devera sente. Só isso daí você já vê o tamanho do cara com que você está mexendo. E que uma personalidade não deu certo para ele, deve ter um monte. Interlocutores, né? Interlocutores consigo mesmo. Eu acho que foi um recurso, talvez, dele criar esses interlocutores com uma complexidade humana raríssima, eu diria. É um dos homens mais inteligentes já pisaram na Terra, meu cara. Fernando Pessoa era uma inteligência nem em cima, entendeu? Mas vamos seguir, cara. Eu tenho também o Lavoura Arcaica, do Raduan. O Lavoura Arcaica eu reli, e engraçado que a releitura quase sempre é uma leitura de um livro diferente, né? É como se você... Eu tive a sensação de que eu estava lendo uma outra coisa, assim. E aí eu ficava assim, eu lembro que eu meio que eu tive uma alucinação auditiva, porque depois que eu terminei de ler esse livro, eu ficava como que ouvindo a voz do André, que é o personagem central, não na questão do conteúdo. Dessa vez foi aquela linguagem, sabe, Vicente? Febril. Aquela linguagem que jorrava, aquele, sabe, Raduan, nesse livro, e num Copo de Cólera também, que é um livro dele, mas estou presa aqui à Lavoura Arcaica. Aquele contato com a natureza, com a libido sexual, com a libido do ego, como diz a psicanálise. Então, eu depois dessa leitura, eu não consegui, eu passei um dia sem conseguir ler mais nada, porque eu fiquei cerca de uma semana, sempre que eu deitava, que, sabe, tudo acalmava, era aquela voz que foi uma coisa assim que nunca tinha acontecido e não voltou a acontecer com outro livro. Mas é a força daquela narrativa familiar e depois assistir ao filme e é tão forte quanto, né? É uma coisa assim de, sabe assim, aqueles sentimentos jorrados, aquela coisa fenomenológica também, aquele movimento subversivo da figura central do pai sendo de alguma maneira atravessado pelo filho. Então, aquilo ali me deixou meio turbada, meio foi algo psicossomático, eu creio. Mas nesse mesmo caminho foi o Montanha Mágica. A Montanha Mágica do Thomas.
Eu interrompi a leitura por uns 3 dias, porque, sabe, aquela calma da clínica ali na montanha, que de calma não tem nada, tem alguma coisa fervilhando, tem a questão da doença, que é só um pretexto para o isolamento. Eu ficava assim, nossa, será que eu estou doente? Como é que é isso? Eu parei uns 3 dias, não consegui ler o livro, depois eu não, vou retomar. Era só para ter um fôlego também, uma atmosfera interna que parecia recobrir o externo. Eu acho que quem leu talvez experimente algo próximo disso, de algo assim que você teme, mesmo sendo um contexto da Segunda Guerra, mas há algo humano e atual ali, de fato, naquele clássico, como todo clássico, que nos, sabe, puxa o nosso tapete. Né? Nem tudo é calmaria, nem tudo é passividade. E a fuga tem o seu momento de acabar, de ser inútil, tem a sua inutilidade. Né? E prosseguindo aqui, queria falar um pouco também do processo do Kafka. O processo me causou, e aí eu acho que não é algo só meu, mas assim, uma claustrofobia. Eu não sei se você já leu, Vicente. Kafka. Kafka é o cara. Kafka é o cara. Fundamental ler os Kafka. Inescapável da existência. E que, assim, há algo que nós pensamos e queremos controlar, mas a gente não controla. E ele traz isso, né? Tem algo que acontece que te retira, que te retira de tudo o que você acredita e te joga numa outra realidade. Eu também senti bastante claustrofobia com esse livro. Aquela realidade inimaginável. É aquela coisa, né? Eu não quero assim racionalizar tudo, mas é aquela coisa do impossível que nos cerca, do impossível que não é. É o impossível que acontece. É isso aí. Pessoal Agora, de profissão, tá? Conhecer processos kafkianos, sei de monte. Tá? Se Kafka não tivesse escrito, dava para escrever aqui. Mas, enfim, o Kafka te deixou claustrofóbica. O que mais temos aí nesse baú? Agora, uma outra categorização, que é a de questões sobre a permanência do estado de coisas. Eu chamei assim, né? Será que a gente pode mudar uma realidade de fato? Então, tem umas leituras que eu enquadrei um pouco nisso. Por exemplo, quando eu li O Complexo de Portnoy, de Philip Roth, foi também... Era um jovem numa sessão de análise, questionando as relações do judaísmo, da família dele. Então, coisas que ele queria fazer, coisas que ele queria exercer, que ele queria ser. E ele ficava, será que eu posso? Será que eu posso romper com a tradição? De que jeito eu posso ser quem eu sou? Foi o tempo inteiro nisso, assim. E aquilo foi arrebatador. E Philip Roth, o autor, o americano, ele era judeu também, ele utiliza uma linguagem muito, talvez assim, material, explosiva. Tem palavrões, é tudo muito vomitado, sabe? É um lugar, é um espaço, o espaço da análise, em que o personagem central revelava a sua dor de existir como um judeu, falando dos preconceitos, não se vitimizando, não. Não tem essa questão da vitimização, mas ele estava tentando elaborar
e tentando sair desse quadrado patriarcal, às vezes, desse quadrado político, ético, ou pelo menos tentando questionar. Isso foi muito, muito intenso para mim, porque transpondo essa realidade dele, do judaísmo, para nós, a gente o tempo inteiro, ou a gente se deixa levar pela situação que a gente está, ou então a gente rompe. E esse rompimento não é nada fácil, não é nada agradável. E é um pouco esse o sofrimento dele. É claro que esse livro é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas eu estou pegando só um pontinho que mexeu comigo, né? Essa questão de questionar o estado de coisas, a possibilidade. É possível questionar uma civilização? Não se trata disso, mas assim, costumes que nos aprisionam, mas que também fazem parte de quem somos. Ele traz um pouco isso, o Philip Roth. E nessa levada, o veredito, o conto, o veredicto de Kafka. Veredicto de? Veredito. O veredito de Kafka, que é um conto. Eu não li. Esse é o embate dele com o pai. Embate vírgula, né? O pai dá para ele uma sentença. Eu não vou contar porque vai ser spoiler. E para mim a questão do corpo foi como se eu tivesse levado um golpe no meu corpo. Eu parei por não sei, 2 segundos e não respirei assim, porque foi uma surpresa ao final o que aconteceu. Se fosse você, eu lia. Se fosse vocês que estão aqui, eu lia esse texto. Eu quero. Eu vou lê-lo hoje. Eu tenho a obra completa do Kafka aqui. Tá? Ótimo. É muito curtinho e é um golpe, sabe? É um golpe assim, que a gente leva. Eu senti no meu corpo a fatalidade. Há uma fatalidade nesse texto. E é isso, por isso essa questão a possibilidade de questionar o estado de coisas. O pai era o representante da lei. E ele obedeceu essa lei e algo de uma fatalidade acontece, algo que para ele foi inescapável. Então, isso é muito presente na obra dele. Eu falo Kafka e é isso. Eu estou seguindo aqui essa categorização que eu coloquei, né? Sobre Tem mais outro item de categoria. Você falou da categoria dos psicossomáticos, depois do permanência do estado de coisa. Esse transitou, né? O veredito transitou no psicossomático, mas também a permanência do estado de coisas, assim, legitimar um lugar. Será que eu posso legitimar o meu lugar de sujeito? Será que eu preciso legitimar a tradição? Será que eu posso ir de encontro à tradição? Fiquei nesse embate, assim, né? E um outro livro que também é interessante, coloquei o nome aqui para não esquecer, que é O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas foi aquele extremo do ser humano. Foi assustador para mim. É da natureza humana uma brutalidade. Sabe, as relações humanas. Eu, quando li esse livro também, eu fiquei assustada com a possibilidade de rompermos com a civilidade e aderirmos à nossa possível animalidade, sabe? Assim, é também um livro que faz pensar. Então, eu vou só falar mais ou menos para quem não leu, assim, são crianças que sofrem um acidente na guerra e elas caem de um avião numa ilha tropical. E aí elas se organizam em um grupo, esse grupo é fendido, é rompido, é partido em 2, e daí um luta contra o outro. Um quer a lei, quer a ordem, o outro quer a selvageria
Então, o que um tenta se sobrepor ao outro, acaba um engolindo o outro, e é sobre a natureza humana, sobre as relações e como estamos. Isso, Porquinho, Ralph e Jack, exatamente. Então, discute quem somos e como viver em sociedade, como é tão difícil viver em sociedade. É uma questão das relações de poder que nos cercam, né? Essas relações o tempo inteiro. Um outro livro, esse recente, deve ter uns 2 meses de leitura, que é interessante também nessa questão da permanência ou não do estado de coisas, da possibilidade de questionar. É o Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, do japonês que tem a formação inglesa, né? Ele remonta a uma questão antiga sobre a autonomia. Será que a gente tem autonomia de verdade? Essa autonomia existe? Até que ponto estamos submetidos ao poder de um grupo, ao poder de alguém? É uma dualidade, né? Seguimos a rota que foi estabelecida pelo poder, ou nós podemos retroceder e construir um atalho, digamos assim, né? É uma questão assim de alienação, um embate entre a alienação e a subversão. É um livro que, não sei se eu também deveria dizer, mas é um livro que discute assim, quem deve morrer, quem é que decide quem deve morrer, quem deve viver, quem tem esse poder. Também me causou um curto-circuito. Eu só queria falar desse livro, eu tentava fazer com que as pessoas lessem. Foi interessante, assim, até fiz um certo post sobre ele, meio carregada. E chegando um pouco ao fim, né, eu tenho aqui o Deserto dos Tártaros. O Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati, que também fala sobre a questão da acomodação, da solidão. Somos seres de natureza solitária. O que a gente está esperando? Uns esperam muito, outros não querem esperar, mas quem espera, espera por quanto tempo? Às vezes a gente espera, o livro discute um pouco isso. Às vezes a gente espera muito uma coisa que nunca vai acontecer e a vida passa. Esse livro também mexeu muito, porque eu comecei a questionar o que eu estou esperando. Por que às vezes eu deixo de fazer coisas esperando que algo aconteça? E, sabe, uma revelação um tanto aterrorizante dessa espera eterna. O que é útil, o que deve ser aguardado e o que não deve ser, sabe? O que é útil e o que é inútil. Eu acho que eu estou, assim, jorrando, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Sim, tudo muito claro. Acomodação, tá? Acomodação. Às vezes a espera é estratégica, às vezes a espera reflete uma acomodação. Então, é essa dosagem que o livro também propõe. Não traz fórmula nenhuma, não está querendo resolver problema nenhum, mas há algo que a gente pode tirar nesse sentido a partir dessa leitura e que eu trouxe para a minha vida, né? Para a minha vida pessoal. Tem aqui também um livro chamado As Benevolentes. As Autor? Benevolentes. Oi? Tem autor? Jonathan Little. Ele é americano, mas que mora, se não me engano, ainda mora em Paris. Então, ele escreveu esse livro lá sobre um nazista durante a Segunda Guerra e os problemas psíquicos dele, psicológicos,
Então, discute muito a questão da mente dessa pessoa. E há momentos, Vicente, em que eu ficava numa ambivalência cruel, porque ele era um nazista eu ficava com raiva porque ele cometia crimes, mas ao mesmo tempo tinha um certo compadecimento de uma criança que sofreu abandono, que sabe, tem algo assim que você considera a humanidade que, de alguma maneira, nesse personagem fictício, de alguma maneira foi perdida. Uma humanidade perdida, ou não sei, corrompida, pode ser até, posso estar usando uma linguagem romântica aqui, mas é algo que se pode pensar, não para redimir nada nem ninguém, mas algo de repente para a gente considerar. Então, foi um livro de 900 páginas que eu li em 20 dias, porque eu não consegui parar. Esse eu fazia tudo para ler, porque muito, muito interessante, muito forte, justamente por essa questão psicológica desse personagem que era cínico, mas também tinha suas dores, que não sabia exatamente no início o que ele estava fazendo, como tantos na guerra, na Segunda Guerra, mas que depois também se deixou levar. Sabe aquela coisa que eu estou dizendo aqui sobre a cultura, a passividade? Um soldado de guerra que faz o que mandaram, sem questionar. Como é que isso se dá? Né? Não que ele sofresse, ele não sofria pelos atos atrozes. Eu não estou discutindo isso, se ele era bonzinho, se não era. Não se trata disso. Mas, como mexeu comigo, o aspecto psíquico, psicológico desse personagem, que nunca é tocado, foi algo inusitado para mim, né? Porque a gente só pensa só na questão da guerra, dos atos de guerra, mas esse autor, ele deixou repercutir aspectos psicológicos desse ser humano complexo, muito complexo. Agora, uma outra categoria que eu trago aqui é a completude. É possível? É possível sermos completos? Fechou? É possível, fala rapidinho sim, mas ela fechou a coesão. Completude. É interessante você usar essas expressões que está usando, depois eu vou comentar. Mas só dá uma acelerada na completude, que daí eu vou começar a analisar. Tá. Eu li um livro também, numa feirinha de livros usados, que muita gente conhece, que é Esperando Godot, de... Quando você falou lá da espera do deserto dos Tártaros, eu falei o Esperando Godot. Mas você, como não tem ponto sem nó aqui, o Esperando Godot é irmãozinho do deserto dos Tártaros dentro de um sentido, mas está em outro degrau da escada. E você separou essa escada muito bem. Esperando Godot, obraça do teatro absurdo, tá? Mas vamos lá, minha cara. A completude e o Esperando Godot. É isso, é o que nos move, na perspectiva psicanalítica, que uma chave, é uma das possibilidades de leitura, é a questão do desejo, da espera de um desejo que nunca acontece de verdade, um desejo que está sempre à frente, mas é isso que nos move, a gente sai em busca de uma completude, mas que essa completude não acontece. De fato, assim, na perspectiva psicanalítica, não acontece. E é o que o Beckett mostra que os dois homens, né, Stragon e Vladimir, eu acho, eu acho que são esses os nomes, eles não alcançam o Godot. Quem é o Godot? O Godot nunca aparece, então eles estão sempre na espera, muita coisa acontece, quer dizer, nada acontece e os dias vão passando. Tem essa questão da espera, mas do ponto de vista que eu trago aqui, né, psicanalítico, é o desejo que nos move. Independente se vai acontecer, se não vai. Aí eu queria linkar, Vicente, rapidinho, com a obra do pintor Paul Cézanne. Cézanne
nem todas as obras, nem todas as telas dele, ele preenchia completamente. Então, quer dizer, não era tudo completado, sabe? Tinha partes brancas, partes que não eram pintadas do tecido do branco da tela. Então, assim, para ele aquilo bastava. Então, ele não buscava, talvez, nesse sentido, isso é uma interpretação minha, né, uma coisa assim muito particular, não sou nada não conheço história da arte só diletantemente. Então, assim, ele não buscava completude. Para ele bastava o incompleto. E se alguém quiser ver, pode olhar a tela dos gerânios. Os gerânios, que é uma coisa inacreditavelmente bela, sem completar o quadro inteiro. É quase um centro assim de pintura e tem a parte branca, que aquilo ali é um deleite, né? É um deleite. Mas Como é que eu chamo esse quadro? É o Gerânios. Eu acho que é o Gerânio. Ele fez mais de uma versão desse quadro. Tem também um muito comum, Madame Cézanne. Madame Cézanne é a esposa dele, que também não é... Tem vários outros quadros, que ele não preenche a tela inteiramente. E Caríssima. A gente vai ter que parar aqui do rol, porque assim, o rol é muito rico. Os ricos têm um problema de mostrar a riqueza que tem muito para mostrar. É o teu caso com as tuas leituras. Tá? Só que o nosso tempo é short. Eu preciso analisar e você deu tudo. Você entregou tudo. Até muito mais. Vamos por partes. Eu sei que você tem muito mais coisa para falar, vai guardar uma frustraçãozinha de desejo reprimido de que eu queria falar essa coisa. Você é psicanalista na veia. E tem aquela questão aqui, lei versus o selvagem. Sensacional, eis a arte. Complete cada um. Complete cada um. Isso é muito rico. O que acontece? Você é psicanalista na veia, na veia. Você tem um problema no sentido de questão, uma questão no sentido da legalidade versus a selvageria, que está em Dr. Freud, isso daí. Até que ponto é algo de uma pulsão espontânea, até que ponto é o choque civilizacional, eu posso legitimar o estado de coisas, não posso. É psicanálise na veia. Só que você facilitou a coisa. Deixa eu te perguntar, você já leu Logoterapia, Victor Frankl, etc. ou não? Não, estou com 2 dele na minha lista. Me parece que vai chegar para você porque você está criando o caminho para isso. Você deu uma grande questão aqui, ela alia a literatura com a psicanálise, sem dúvida. Mas mais que isso. Mais que isso. Isso é verdadeiro, tá? Mas tem mais. Vamos lá. Você falou do psicossomático. Você começou pelo psicosomático. Corpo, organismo. Você é uma pessoa aberta. Você está aberta a receber, a encontrar e etc. E por isso que te dá uma certa ojeriza das atitudes escapistas e fugitivas. A fuga tem que ser o momento de acabar. Essa é uma afirmação tua. E você, porque você não é fugitiva. Você, a Sheila Navegante, não é fugitiva. Tá? E a fuga, você verificar a fuga como um padrão humano, e fuga acima do quê? Acima de tudo a liberdade humana. Vocês estão fugindo acima de tudo a liberdade. Tá? Isso te dá incômodo. Me parece que você é uma pessoa que vai sofrer muito quando tiver com gente tóxica, que só, inclusive, a representação já te faz sofrer. E porque você tem uma questão sua aí, de corpórea, de ter que pôr uma experiência. Tanto que, quando você leu o Ensaio da Cegueira, você ficou ciscando o olho, depois teve a alucinação auditiva quando leu Lavoura Arcaica. No livro Desassossego, como provavelmente você teve dificuldade de fazer uma estabilidade concreta, metafórica, aquilo te deixou um pouco sem chão. Quando você fala, eu vi lá a Terra dos Homens, aquela coisa toda, aí eu já falei do avião, e usei como uma metáfora. E lá depois, num outro nível, quando você vai fechando com os gerânios, e o que acontece? Você tem uma necessidade isomórfica de pegar dimensões diferentes
e sintetizar. E aí que está teu corpo pedindo. Teu corpo está pedindo. Você tem que pôr metáfora. O corpo responde e pede isso. Então, e você salientou aqui algumas vezes a questão, um policiamento que você tem, eu não vou racionalizar, eu quero viver. E tem um nível que você exige de uma intuição maior. Aí o que acontece? Do psicossomático, que você é um corpo aberto, você não é fugitiva, você está aberta para a experiência, tá? Você está procurando, você é buscadora, e te incomoda os que não buscam, os que fogem. Quem busca, busca o quê? Está buscando. Pode não saber o que busca. Quem foge, foge do quê? Não sabe do que está fugindo. E no meio disso daí tem uma coisa chamada esperança. A esperança de algo que vai completar ou a esperança de algo que permanentemente vai ficar vazio. Mas outra característica tua, você é curadora. Tá? Você necessariamente é curadora. Tem dor, seja uma dor porque o corpo represou, sentiu, pegou, lá para dizer como se é psicanalista, recalque, o que for, etc. Faz tempo que eu não bebo mais da psicanálise, mas lembro umas coisinhas. Tem o recalque que ficou, como é que vai purgar isso, não vai? E permanência do estado de coisas. Pode mudar? Não pode mudar, mas para quê? É para chegar a ser completo ou não. Nunca vai ser completo. Ou sempre vai ser falsamente completo. Essa é uma discussão que está claríssima em você. Só que, e por que eu falei do Viktor Frankl? Este é o caminho dele, o somático, depois vai entrar uma questão do psíquico, que é essa questão da permanência de coisas, e a completude como finalidade, que ele vai chamar de noético. E aí, mas você vai ter uma realização. Me permita uma pergunta que eu não sei, você é religiosa ou não? Não. Não, tá. Porque tem uma solução, uma proposta da esperança cristã, tá? E, enfim, a esperança cristã assume esse estado de desamparo crônico e é muito difícil, mesmo os cristãos, tá? Mesmo os cristãos não entendem exatamente o que é esperança teologalmente falando, tá? Mas, enfim, você está chegando a questionar isso, e aí? Espera o quê? Não espera o quê? Dentro dessa maturação, que é o que o Viktor Frankl, que não é cristão, também trabalhou na logoterapia. Tá? O que a gente espera? Tá? Então, assim, essa tua divisão é muito bonita. O que eu vejo? Você é curadora. Você está posta a procurar, achar dor, achar problema e querer curar. Então, tudo bem, mas daí vem a pergunta, curar para quê? Para que eu vou querer curar? Eu vou curar um mal-estar? Eu vou curar uma angústia? Mas para quê? O teu último pontinho é a pergunta, para quê? Tá? E o que eu quero te dizer? Bonito. É muito bonito. Por quê? Porque você está dando aqui uma progressão. Você contou aqui, se você olhar essa trajetória que você contou aqui, ao mesmo tempo, é uma trajetória cronologicamente organizada, mais ou menos, mas maturamente elaborada. É um nível progressivo de profundidade da tua maturação da síntese. Tá? O que quer dizer? A proposta inicial de que você é uma buscadora, acima de tudo, de coesão, você é. Porque você está chegando para o problema que é o que interessa. Não é nem o bem-estar, e nem o prazer, e nem a realização do desejo. É o para quê. Quando você vai começar a ter esse problema, e aí a esperança é algo, é o melhor do homem ou o pior do homem? Se eu estou esperando, lembre, para que eu vou ter prazer? Para que eu vou ter bem-estar? Para que eu vou ter bem-se? Para quê? Tá? Isso é um problema altamente qualificado que você se pôs. E que você está buscando por aqui. Belíssimo, belíssimo. Curador, te chama de curadora, dona. Outras vezes que eu falar com você, eu vou falar a curadora. Tá? E observa muito que você tem esse lado de isomorfia, assim. Você se fala, você participa do mundo simbólico. A realidade simbólica é muito forte para você. Você fala, tipo, o conceito, você está lendo o conceito. Você está lendo o conceito. Por isso até teve um comentário aqui de alguém. Ela lia a literatura, a psicanálise. A literatura é concreta.
Você é uma pessoa que tem que concretizar, tanto que você somatiza. Tá? Então, essa própria questão de você chegar na esperança, você não está falando em conceito teologal. Você foi falar lá da questão do deserto dos Tártaros, e depois da obra do Teatro do Absurdo, lá esperando o Godot, porque isso é dor, a realidade está concreta, isso é muito a tua cara. Montanha Mágica também, isso ficou muito, muito claro. Etc. E você não é uma grande confiante na analítica. Você está além disso, tá? Você tem uma capacidade de insight aí muito grande. Tá? Que é o que eu acho, um insight que ficou muito forte para você, foi muito sintético, foi com a Terra dos Homens. Ali você sintetizou um monte de coisa. E você deve ter ficado extremamente feliz. Porque assim que você realizou aquela coisa. Não sei se você concorda com as minhas considerações aí razoavelmente, tá? Suas considerações são muito abrangentes, estou processando aqui, mas muita coisa, claro, imediatamente eu percebo, mas vou elaborar também. Se eu puder dar um comentarinho aqui, psicanálise tem tudo a ver com você, tudo. Sim. Literatura, psicanálise tem muito a ver contigo, mas dá para entrar em umas zonas mais profundas. Por exemplo, grandes estudos aí da filosofia da liberdade. Está pegando para você o mistério da liberdade. E essa questão das obras aí que te afligiram um pouco, porque elas têm um problema do poder. O poder é altamente ambíguo. O poder e a liberdade, o poder e a liberdade são cara e coroa da mesma moeda. Eles são extremamente ambíguos. Liberdade ser chamada, a prisão ser chamada de liberdade, e liberdade ser chamada de prisão é problema de um fio de cabelo para a fronteira do discernimento. Mas esses assuntos estão ficando caros para você. Tá? Me parece que esse assunto está ficando muito caro para você. Um problema aí, mas até quando você viu Kafka, e aí? Não é tudo meio kafkiano, não? Você está entendendo? Mas não está todo mundo esperando um Godot, mas na verdade não tem Godot nenhum, tá? E aí tudo isso, mas os desejos, Freud realmente, nós não vamos realizar os desejos. Desejo não é triste? Porra, mas eu que quero. Mas é triste realizar o desejo também? Como é que é? Então, isso é um nozão, hein? Aí é leitura, interpretação, comentário aqui, enfim. Dá para ter que beber meta, além da psicanálise, beber numas fontes aí de filosofia da liberdade, então, não sei o que, etc. Vou pesquisar. Deixa eu te comentar uma outra sugestão. Você já leu o Fromm ou não? Não. Posso dar uma sugestão de leitura? Claro, vou até anotar. Medo à Liberdade, do Erich Fromm. Depois que eu li, eu fiquei 40 dias em profunda depressão. Fiquei 40 dias deprimido, porque era a obra verdadeira. Tá? A obra é extremamente verdadeira. Ele tem umas críticas lá, Freud, tá? Enfim, tem umas críticas. Ele critica todo mundo, tá? Agora é o seguinte, é uma obra que, nossa, me parece que toca aí. Caríssima, quanta riqueza que você tem, meus parabéns. A gente sempre tem que admirar e dar parabéns quando se encontra com uma alma buscando coesão. É o teu caso. A tua narrativa inteira aqui é uma biografia que busca coesão. Tem um salto de coesão progressivo. Quem busca coesão, progride, que a coesão é um processo. E realiza o que você está falando aqui. O sai da permanência, dá para mudar, é pela coesão. Você muda isso. Infelizmente, nosso tempo é curtíssimo. Muito obrigado novamente, quero agradecer o público, quero deixar para você aí palavras de fecho, mas temos 2 minutinhos, daí a live cai, tá? Por favor. Olha, eu queria só agradecer, já a gente falou antes, né? Agradecer esse convite, falar sobre leituras, falar sobre um pouco de literatura e psicanálise é uma coisa que me faz muito bem. E você é super acolhedor, Vicente. Agradeço todo mundo que está aqui, até o final, e quem entrou agora também. Muito obrigada por tudo. E vou procurar Erich Fromm, com certeza, esse livro aqui. Depois comento com você. Claro, tenho certeza que vai ter muita partilha por aí. Tá?
Gente, um abraço. Tempo finiu. Um abração.